Olá, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Vamos para mais um vídeo hoje. Meu nome é professor Nelson Luiz. Seja bem-vindo ao canal do professor Nelson Luiz, ok? Bom, nós estamos falando sobre oratória, né? Um assunto extremamente importante. A gente tem discutido muitas coisas a respeito desse assunto. E hoje eu quero falar sobre recursos tecnológicos. Exatamente, recursos que vão te ajudar na hora da sua apresentação e que vão tornar a sua apresentação bem mais atraente e fazer com que a plateia se sinta mais confortável, né? Hoje, por exemplo, eu fiz uma palestra pela manhã para aproximadamente 80 pessoas num auditório, digamos, improvisado. Mas até que foi bom, foi gostoso. O recurso que eu utilizei na hora foi o Data Show. Eu coloquei alguns vídeos, coloquei algumas imagens que estavam ligadas ao tema que eu estava trabalhando. Mas tem uma coisa muito importante, é preciso que a gente conheça esses recursos, todos eles de preferência, e saber como é que eles estão sendo utilizados. A ideia é, como eu já falei, tornar a plateia mais confortável, né, mais atraente, enfim, fazer com que o ambiente seja mais gostoso. Essa é a questão. Bom, o primeiro deles que eu gostaria de tratar com vocês é o microfone, né? Eu vou te mostrar aqui, te dar um exemplo, vou mostrar aqui na minha câmera, aqui, esse é o microfone. Ele, antes de qualquer coisa, você tem que ter consciência que o microfone, ele é um ouvido sensível, basicamente isso. Então, eu gostaria de deixar algumas regras básicas que, infelizmente, mesmo sendo regras, muitas pessoas elas não gostam, não cumprem e até nem sabem. Primeira coisa, esse negócio de ficar soprando o microfone para ver se está saindo som, está totalmente fora de questão. Não se faz isso, né? É um som incômodo, não se deve fazer isso, né? A segunda coisa, as pessoas batem no microfone para testar, para ver se está funcionando também. É uma questão muito indelicada, né, por parte do orador. Isso não é função do orador. Na verdade, isso é a função do técnico de som. Quando você pega o microfone e vai fazer uso dele, você deve estar ciente de que esse instrumento ele está sendo utilizado para o seu conforto, para você transmitir uma mensagem para a plateia. E não para você ficar fazendo testes na frente dos demais. Jamais faça isso. Se te passam um microfone, a princípio ele já deveria estar funcionando, ou seja, ligado. Então não há necessidade. E eu costumo fazer o seguinte, para ter uma certeza, porque acaba sendo um hábito, né? Ao invés de fazer essa coisa toda, soprando, batendo, testando, nada disso. Você chega perto do microfone, antes de mais nada, e faz um assim, ó. Tudo bem? Pronto. Você ouve a sua resposta e tá, beleza, não precisa fazer mais que isso. Às vezes nem isso é necessário. Às vezes a pessoa está falando, utilizando o microfone e traz para você. Nesses últimos tempos, em função da pandemia, recomenda-se que não se utilize o mesmo microfone por várias pessoas ou por mais de 2 pessoas. Então o que acontece? Quando é necessária a utilização, se faz uma breve asepsia ou limpeza, uma higienização, digamos assim, no microfone. Mas mesmo assim você deve tomar muito cuidado, tá certo? Então quando você recebe o microfone de uma pessoa, você pegou o microfone, ele já está funcionando. Então não precisa ficar fazendo testes daqui e dali. Então pense um pouquinho, essa é a primeira coisa, né? Como isso é uma responsabilidade do técnico de som, se você vai se apresentar e vai pegar um microfone que esteja, digamos, num púlpito ou num pedestal, então você deve tomar cuidado. Outra coisa, não faça isso perto do microfone, jamais faça isso. Como eu disse, é um ouvido sensível, então se você tiver que tossir, evite, faça separado, tá certo? Você está ouvindo bem a minha voz porque eu estou usando esse microfone aqui, ó, o de lapela, né? Esse microfone é um microfone chamado microfone de baixa impedância, tanto este aqui como este aqui. Eles são utilizados para pequenas distâncias, tá certo? Então eles fazem uma captação do som. Impedância é a capacidade de captação de som do microfone, ok? Tecnicamente, de uma forma muito simples, é isso. Então qual é a recomendação? Primeiro, mantenha o seu microfone a média de uns 10 ou 20 centímetros abaixo do seu queixo, tá? Mais ou menos nessa distância é o suficiente. Muita gente costuma utilizar o microfone muito perto da boca.
você percebe que ele está me escondendo, ele está me atrapalhando e as pessoas precisam me ver. Então você faz assim, se você estiver com o microfone, digamos, num pedestal, o que é o mais recomendável na maioria das vezes, ele vai ficar nessa distância, as pessoas vão estar vendo. Eu estou olhando para cima de vez em quando, porque eu tenho, atrás da minha câmera, eu tenho um monitor de vídeo. Esse monitor me ajuda a controlar a minha posição, tá certo? Então aqui o microfone vai ser a melhor função possível. Muitos cantores grudam os microfones na boca, né? Ficam com eles muito na boca. Isso é totalmente errado, totalmente inaceitável, mas infelizmente as pessoas fazem. Então, na verdade, eu além de criticar isso, eu estou ensinando como deve ser feito. Você deve realmente pensar com bastante cuidado nessa questão. Se você não precisar usar o microfone, use a sua voz. Coloque a sua voz em alto tom e manda bala, literalmente. Até usei uma gíria agora, né? Mas faça isso de uma forma tranquila, né? Então, o potencial de captação dos microfones, normalmente de baixa impedância, aqui é o ideal. E quem é que vai regular o volume? É o técnico de som. É essa pessoa que vai mexer. Não vá necessariamente aproximar o microfone para aumentar a voz. Isso está totalmente errado. Infelizmente, hoje é uma prática inadequada por parte de grande parte dos cantores, dos pregadores, dos palestrantes renomados. Muitos deles confundem as coisas. Isso é errado. Então, eu quero, na verdade, ensinar você a fazer a parte correta. Você deve estar vendo aqui, bem na base da tela, o microfone, a pontinha dele. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Eu posso colocar ele um pouquinho mais aqui para cima. Essa é a posição ideal. Você vai falar e a sua voz vai ecoar através das caixas de som, dos alto-falantes, de uma forma tranquila. E o operador de som é quem vai ser responsável por isso. Você não precisa ficar cobrando ou pedindo para aumentar. Talvez, às vezes, em algumas situações, o retorno está muito baixo para você. De forma educada, de forma delicada, você vai pedir para o operador de som melhorar o retorno. Você tem que entender, e isso eu estou falando e às vezes eu fico até nervoso com isso e falo de uma forma até exacerbada, mas é um problema muito sério. As pessoas confundem as coisas e às vezes desrespeitam aquele técnico que está lá te ajudando, colaborando com você. Então tome cuidado. Então essa é a posição correta, ok? Pense nisso. Não faça gestos para olhar para o lado ou afastar o microfone dos seus lábios. Mantenha sempre uma distância, de preferência com a mão direita, né? Se você estiver utilizando um avançador de slides, né? Uma ponteira de slides, alguma coisa assim, use com a mão esquerda e com a mão direita o seu microfone. E mantenha o seu braço grudado, de modo que quando você fizer um movimento para lá ou para cá, você não distancie o microfone. Isso é muito importante, tá certo? Mantenha sempre a mesma distância. Fale numa altura normal, sem necessidade de gritar, fale normalmente. E a voz vai ser ecoada através do controle disso aí. Eu falei para vocês das tosses, dos pigarros, né? Eles produzem um som desagradável, então você tem que tomar bastante cuidado. Combinado? Tá? Bom, vou abandonar o meu microfone, porque eu estou usando esse aqui de lapela, você está me ouvindo muito bem. E o outro equipamento é o Datashow. O Datashow ele é importante, né? Eu diria que ele é um coadjuvante no seu trabalho, na sua apresentação. Ele deve estar sempre numa posição que não atrapalhe a plateia e muito menos você quando está, digamos, deambulando, né, caminhando ou se movimentando na frente da tela. Então você tem que tomar um certo cuidado. A plateia precisa visualizar as imagens, lembrando que é importantíssimo esse assunto. Jamais utilize o Datashow como sendo a parte principal da sua apresentação. Não é. Você é a parte principal. Você é quem comanda. As pessoas devem prestar atenção em você e quando prestam atenção lá no Datashow, lá na tela, digamos que essa tela que está aqui atrás de mim seja essa resposta, seja a imagem do Datashow. Ela não deve chamar muita atenção, a não ser nos momentos necessariamente que você conduz para isso. Mas tome cuidado, porque também é muito importante a gente ter um certo distanciamento, um certo cuidado e não fazer com que o Datashow tome conta
digamos, da sua plateia. Tome muito cuidado com isso, tá certo? As imagens, os vídeos, os textos, nada carregado. Você tem que lembrar que o Data Show, ele vai projetar a sua apresentação em PowerPoint. Então o que acontece? Você tem que tomar cuidado. Vou te dar um exemplo. Esse exemplo que eu vou estar passando para você agora é o exemplo de uma tela boa, né? Uma tela boa. Tá vendo como é que essa tela está? Tudo bem? Agora eu gostaria que você visse uma tela bem carregada, com muitas letras ou muito carregada. Percebeu? Viu a diferença? Então isso também tem uma importância muito grande no contexto geral do seu trabalho. Os slides sempre devem ser preparados com muito cuidado, com muito zelo, tá? Você não deve deixar as coisas acontecer assim de forma solta, aleatória, né? Você tem que ter em mente que o Data Show está sendo associado... Viu como é diferente quando você precisa tossir? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou tapar o meu microfone aqui agora. Viu a diferença? Eu estou provocando isso para você perceber como é importante esse cuidado, tá certo? Muito bem. Obedeça de preferência algumas regrinhas que eu acho importantes. Primeiro, o ambiente deve ter a iluminação proporcional à capacidade do seu projetor de slides. Olha como isso é importante. Eu estou aqui com uma boa iluminação, tem bastante iluminação, tá bem claro, você está me vendo muito bem, tá? Então isso aí deve ser importante, principalmente quando você utiliza o projetor de slides, porque a iluminação pode prejudicar aquela imagem. Então você tem que tomar um certo cuidado. Isso é uma regra legal. Segunda regra, os slides não podem estar carregados demais, como eu mostrei para você. Então os textos e as fontes devem ter uma média, talvez um tamanho de 22 a 30 pixels, tá? Essa é a medida das letras, né? Elas devem ter um tamanho bem apropriado, para que todas as pessoas possam visualizar com tranquilidade, tá? Terceira regra que eu acho fundamental, os títulos e subtítulos são preparados com fontes maior e também com cor diferente. Um azul mais escuro, ou um vermelho, ou uma cor que evidencia aquela informação que você vai dar. Tudo para dar um pouquinho de jogo nesse trabalho, ok? Os textos não podem ser lidos, isso é muito importante. Não leia os textos que estão nos slides, a não ser que isso seja uma necessidade e que a plateia concorde com você. Se a plateia concordar, meu amigo, beleza. Senão, vou usar mais um outro termo, mais uma gíria. Pula fora, porque é laço. Outra coisa, o PowerPoint, via de regra, é uma estrutura inicial que pode ser seguida sem maiores dificuldades. Ela já tem uma estrutura pronta. Então, é fácil você seguir. Você abre o seu... vai fazer a criação dos seus slides, inclusive na internet existe uma série de cursos, de orientações, de como você vai fazer uma apresentação dinâmica, coisa e tal. Fique à vontade. Dá uma olhada lá, quem sabe você acha alguma coisa que te ajude. A outra que eu acho importante, quando você usa um formato de slide já pré-definido, que a gente chama de template, né, que é aquele slide que já está pronto, que vem para você só fazer a inserção dos textos ou imagens, tome cuidado para não haver distorção da imagem, tá? É óbvio que a gente tem que tomar cuidado. Sétima regra importantíssima, procure estar sempre convicto e correto naquilo que você vai falar, né? Com o som, com o microfone, com a iluminação, com os slides, né? Aliás, eu vou te dar uma dica importante. Você vai fazer uma apresentação, você vai em algum local, você tem que estar preparado. Eu literalmente não vou desarmado em momento nenhum. E como é que eu vou preparar? Primeiro, eu tenho um pendrive, eu coloco num pendrive os arquivos que eu vou utilizar. Tá lá. Eu vou com o meu notebook levando a minha apresentação pronta, se puder instalar, melhor. Eu coloco na nuvem, né? Vamos dizer assim, eu coloco na nuvem esses arquivos. Então eu tenho três situações que eu posso utilizar. Você pode usar até um cartão, enfim. Utilize várias bases para você não ter dificuldade na hora de uma apresentação, porque às vezes um detalhezinho pode atrapalhar o seu trabalho, ok? Basicamente era isso, nós fomos bem longos nesse momento, a nossa conversa distanciou um pouquinho, né? Eu queria chegar nos 10 minutos, nós já estamos beirando os 15 e talvez um pouquinho mais, mas eu gostaria que você ficasse atento a isso. Isso eu acredito que vai embelezar, vai enriquecer a sua apresentação. Tá bom? Olha, um grande abraço para você,
um dia maravilhoso, a hora que você estiver assistindo, que você seja abençoado e muito obrigado pela sua participação. Dá aí o seu like, né? Faz o seu comentário, eu vou ficar muito contente quando você puder fazer isso, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e que a sua mesa seja sempre farta. Até mais!